Gente, hoje nós estamos começando a nossa última aula do ano e que seja uma aula especial para nós, que a gente possa focar muito no conteúdo que nós vamos abordar, mas que principalmente a gente consiga criar um campo harmônico muito salutar aqui em nosso meio. Que a paz possa imperar no íntimo de cada um de nós e a certeza de que nós estamos trilhando o caminho correto. A certeza que nós estamos em busca de respostas. A certeza que estamos em busca de melhoria íntima. A certeza que estamos buscando trabalho pelo bem. A certeza que estamos fazendo a diferença, mesmo que ainda de uma forma bem pequena, mas estamos exercendo o nosso papel de cristãos, tentando corrigir as nossas imperfeições e salientar sempre as nossas virtudes, dando vida a elas, exteriorizando-as, e assim contagiando a todos aqueles que estão à nossa volta. Que hoje, mais uma vez, o plano espiritual maior possa compartilhar conosco desse dia especial, desse momento ímpar da nossa existência, em que nós estamos mais uma vez encerrando uma jornada e nos preparando já para a próxima que virá. Que outros irmãos se juntem a nós nessa caminhada. Temos agora os irmãos que compartilham conosco através da internet, dos nossos estudos, das nossas palavras, da nossa apostila. E com certeza, o pouco que cada um angaria, distribui a mãos cheias a outros tantos que estão no mundo lá fora. Essa é a importância do amor, essa é a importância do Evangelho. Contagiar, levar a mensagem, modificar para melhor. Que Deus nos inspire, nos abençoe e perdoe as nossas falhas deste ano. E, sobretudo, nos dê mais disposição pelo que virá. Que Deus nos abençoe, nos guie, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Antes da gente começar... agradecimento ao que a paciência e a disponibilidade de nos passar boa parte da sua sabedoria e do seu conhecimento, né, ao longo de todos esse tempo, com a maior boa vontade que a gente sabe que é própria sua, né? Então, em nome de todo o grupo, gostaria de lhe dar um abraço, mas em questão das precauções do Covid-19, né? Então sinta-se abraçado. E essa homenagem em nome de todo o grupo. Obrigado. Eu agradeço, Geraldo. Eu que agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Não precisava, como todos os anos eu falo, não precisava, gente. Não precisava, mas eu não ligo, tá? Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus lhes dê em dobro, né, tudo que vocês me proporcionam. Esse grupo, na realidade, é uma oportunidade grandiosa que eu tenho de eu me aperfeiçoar.
Porque uma coisa é você ler, você compreender, você trazer para dentro de si uma visão. Outra é você compartilhar e modificá-la. E isso é importante, cada vez que a gente interage, a gente se enriquece. Porque ninguém, absolutamente ninguém, evolui sozinho. Ninguém aprende sozinho. Então, o nosso campo de visão, ele é limitado. E o fato da gente estar em conjunto, estudando, conversando, interagindo, faz que um adquira uma virtude do outro, um conhecimento do outro, uma visão que a gente não tem. Então, para mim, particularmente, essa oportunidade é enriquecedora demais. Foi uma das atividades aqui no centro que mais me enriqueceu e que mais me traz satisfação. E o fato de você trabalhar de uma forma preventiva, para mim é tudo que eu queria. Porque na doutrina você pode escolher trabalhar no paliativo e no preventivo. No paliativo é quando você já tem ali as pessoas enfermas, as pessoas com problemas, as pessoas doentes, ou então os desencarnados que são atendidos já nas reuniões mediúnicas. Quer dizer, o fato ali já está consumado, agora você tem que pegar e tentar reerguer essa pessoa. É um trabalho digno, lógico que é, muito belo e muito sacrificante, porque a gente se condói com a dor do outro, a gente se solidariza com a dor do outro. Então, conviver com a dor é difícil. Mas quando você trabalha no preventivo, as pessoas ainda estão com saúde, com disposição, com boa vontade. Ainda não adoeceram, ou então o processo ainda não se prorrompeu. Então tem a possibilidade de evitar que danos maiores aconteçam. Então o fato de você conhecer, de você levar, você mudar lógico, para melhor, o jeito de pensar das pessoas, não tem preço. São dores que são evitadas. Então esse trabalho, para mim, não chamo de trabalho, esse prazer para mim é uma coisa um dos maiores presentes que eu recebi da doutrina espírita. Então espero que a gente possa sempre estar compartilhando esse conhecimento e aprendendo juntos, né? Um pouquinho que eu sei, um pouquinho que eu entendo, que é muito pouco mesmo, a gente divide e isso se multiplica, né? Então, muito obrigado mais uma vez por tudo, pelo carinho, pelo respeito, pela dedicação que todos tiveram nesse ano. E ano que vem, eu vou falar tanto quanto esse ano ou mais. Então, descansa esse mês de janeiro, esse finalzinho de dezembro, de janeiro, porque ano que vem nós começamos de novo e terminamos logo essa apostila. Em um mês a gente termina essa apostila e a gente começa a última apostila do estudo avançado. A gente já entra na última apostila. Tá? É a quinta. Nós estamos na quarta, a gente já entra na quinta e se for repetir o que aconteceu nessa, foram 2 anos, né? Numa apostila só. Então, se a gente conseguir isso aí em 2 anos, tá louco de bom. Lembrando que a pressa é inimiga da perfeição. Então, nunca vou ter pressa. A gente vai abordar todos os ângulos possíveis, imagináveis, e para que realmente faça diferença para nós, todo esse conhecimento. A gente ficou um trechinho do roteiro 4 na aula passada, na última aula. E eu vou usá-lo de introdução para a gente adentrar o roteiro 5. Depois tem só o 6, 7 e 8 e acabou. Tá? A gente está no 5, é a transição evolutiva da humanidade. É esse que nós vamos começar hoje. Mas a gente estava falando sobre laços espirituais, né? Na última aula.
E tem um trechinho que está no final da apostila, quem tiver depois condição de lê-lo, verá que é aquele em que Jesus pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Lembra dessa passagem? Fazendo alusão que não só os laços consanguíneos que ligam as pessoas, mas ali ele dá a demonstração efetiva de que toda a humanidade, né, faz parte da nossa família. Então, isso tem tudo a ver com o que nós vamos adentrar agora, que é a transição evolutiva da humanidade. Nós estamos chegando a um patamar que vocês já ouviram falar. Nós estamos mudando, a Terra está mudando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O que muda nesse contexto? Lembrando que isso já está acontecendo há muitas décadas, tá? Não é agora, em 2020, que nós estamos vivenciando isso, não. Isso já começou já há um bom tempo e ainda vai continuar por um bom tempo, um bom período. Mas nós estamos nessa fase em que a atmosfera psíquica do planeta vai dar uma atenuada, vai dar uma melhorada. Nós vamos ter melhores condições. Haverá um aprimoramento genético de todos aqueles que estão aqui, né? Isso vai demorar um certo espaço de tempo. Não vou entrar em detalhes de cada um desses assuntos, mas as melhorias vão acontecer. E já aconteceram tantas que é notório para nós, que já passamos dos 40 anos, de que nós vivemos uma fase da evolução tecnológica muito meteórica, né? Muito rápida. E isso vai acontecer também na nossa fisiologia, também vai melhorar. Quer ver como é que é fácil da gente compreender isso? Vocês já pegaram uma revista bem antiga, um livro bem antigo, que tenha fotos de verdade, tá? Não é desenho, fotos de pessoas lá de 1900, 1910, 1905, 1920, das pessoas como que elas eram naquela época? Vocês já notaram que, assim, esteticamente, hoje o povo é mais bonito? Os corpos são mais bem formados? As pessoas já têm uma outra desenvoltura. Isso em um século e pouco, né? Já houve uma mudança muito grande. Então, quando a gente fala que vai haver uma mudança fisiológica, por que vai acontecer isso? Porque o padrão dos espíritos que habitarão esses corpos será mais elevado. E eu lembro que a matéria, ela está totalmente sujeita ao espírito. Quanto mais evoluído for o espírito, mais ele influencia a matéria. Ok? Então, quando nós estamos numa condição mais primitiva, somos subjugados por ela. Ok? As condições ali genéticas são a base do que aquele princípio inteligente tem para o seu desenvolvimento. À medida que este vai evoluindo, o corpo que o princípio inteligente habita, consequentemente vai evoluindo também. Então, quando eu falo que haverá uma melhoria na nossa condição fisiológica, é porque o padrão vibratório dos espíritos que estão habitando aqui atualmente já está exercendo uma certa força sobre esse padrão genético que, consequentemente, vai ser alterado. Isso é sutil? É. É lento? É. Vai acontecer de uma década para outra? Não. Mas lentamente vai sendo modificado. Por exemplo, eu dei agora este exemplo
de apenas um século, que está registrado, né, em fotos e fotos. E a gente consegue visualmente enxergar isso, que o padrão modificou. Bom, isso quer dizer que quanto mais nós evoluímos, mais belos, sadios se tornarão nossos corpos. Eu estou falando de corpos espirituais e corpos físicos. O que vocês acham? Quanto mais o espírito evoluir, melhor será a condição. Algumas pessoas podem questionar assim, mas tem pessoas com corpos belíssimos e espíritos terríveis. Não tem? Então, aí põe você contra a parede. Como é que você explica isso? Não tem muita explicação. Os corpos têm a sua herança genética e ela vai evoluindo. Se um espírito vai nascer naquele tempo, naquela condição genética, é aquilo que ele tem. Ele vai influenciar negativamente e vai aparecer deformidades. Sim, em alguns sim. Mas se o indivíduo tem que passar por uma prova, por exemplo, de que ele tem que resistir à vaidade, né? Ao narcisismo. Ele vai nascer em corpo feio ou corpo bonito? Tem que nascer em um corpo mais belo. Então, não encaixa muito, né, essa questão de que um espírito atrasado tem que necessariamente nascer num corpo mais limitado, de forma alguma. A melhoria genética, ela vai se dando conforme vai passando o tempo. Por exemplo, ninguém vai reencarnar agora como um Neandertal, não tem como. Mas pode apresentar, um espírito pode influenciar sobre a matéria e pode apresentar algumas deformidades. Nós sabemos que isso acontece, tá? Mas cada caso é um caso. Em suma, para a gente não estender muito nesse assunto, nós estamos entrando numa nova era, num novo tempo, aonde a gente deixa de simplesmente estar preso aos alicerces de um único lar, de uma única família, para adotar uma família universal. Estamos preparados para isso? Já estamos exercitando isso. No nosso convívio, essa liberdade que nós temos, nesse nosso convívio social, nosso convívio profissional, nós nos deparamos com inúmeras pessoas diferentes da nossa. E aprendemos a respeitar, aprendemos a ouvir, aprendemos a querer bem. Esse é o exercício que nós estamos fazendo hoje para quê? Para entrar nessa nova família, nessa nova linha, nesse novo conceito do que é essa nova humanidade. Como adentrar uma nova era, uma era de progresso, uma era de amor, uma era de paz, se a gente está trancafiado num diminuto grupo de pessoas? Não faz muito sentido. É como se a gente ainda se prendesse ao que é meu, ao exclusivismo, né? A família é minha, esse é o meu lugar, esse é o meu lar, essas são as minhas pessoas e o resto, tanto faz. Igual a gente pensa hoje, a nível nacional, por exemplo, esse é o meu país, esse é o lugar que eu vivo, é o lugar que eu tenho que defender. Se outro país vier aqui, vai dar encrenca, né? Se vier tentar fazer alguma coisa, violentar a minha pátria, vai ter problema. Então, esse conceito de avançar ou de defender não vai fazer muito sentido no futuro, porque todos entenderão que nada é de ninguém, nem nossos corpos são nossos. Então, como que a gente vai querer a posse de tudo que está aí? Né? A gente tem que aprender a
como viver. Então, o fato que vai fazer com que nós nos tornemos felizes não é eu ter, é os meus terem o que eu tenho. Muda totalmente o conceito. A minha saúde é a saúde que eu quero que todos tenham. A minha riqueza é o que eu quero compartilhar com todos. Hoje, o que se pensa? No exclusivismo, né? No egoísmo. Eu tenho. Legal, o meu está guardado ali. O resto, se alguém precisar, eu dou uma ajudazinha ali, mas é meu. É meu. Ninguém tasca, ninguém tira. Essa ideia é muito incorreta. Uma das coisas que eu tenho mais pensado ultimamente é justamente nisso aí. Dinheiro. Estou ficando materialista? Não tem nada a ver não. Porque o dinheiro é uma coisa virtual. Vocês vão de convir que é uma coisa virtual. Dinheiro não existe. É uma coisa que a gente deu um valor a uma coisa, a algo. Seja uma folha de papel, uma cédula, é uma folha de papel. Tá, mas isso tem um valor. Sim, tem um valor que nós demos. A nossa sociedade deu. Tanto é a nossa sociedade, que, por exemplo, eu vou pegar uma nota de R$100 aqui. Eu vou lá na Venezuela e troco por uma nota de 100 alguma coisa, não sei que moeda que tem lá. Bolívar, não é? Da Venezuela? Não sei se é isso mesmo. Tá, troca uma de R$100 por 100 bolívar. Você faz isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, por quê? Não é 100, não é 100 aqui, não é 100 aqui? Mas para cada lugar tem o seu valor. Né? Tem a sua diferença. E isso é virtual. Ah, eu posso ter 10 milhões de reais no banco. Beleza. Posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Posso comprar casa, posso comprar carro. Posso ter uma vida assim, com muita mordomia. Tá, mas esse dinheiro vai ser meu eternamente? Não. Mesmo que ele não se desvalorize, ele se valorize, ele vai estar em algum lugar virtual que um dia eu não vou poder usá-lo mais. Faz de conta que eu tenho 10 milhões. Eu acabei de morrer, acabei de desencarnar. Vou levar comigo? A gente já sabe que não precisa nem responder essa. Mas o que vai acontecer com os 10? O que é virtual, continua virtual lá. Alguém vai tomar posse. Se alguém vai tomar posse e fazer uso daquilo, era meu? Não. Estava em meu poder algo bem transitório. Se é transitório, eu não posso contar com aquilo. E com o que eu posso contar? Com o que é meu. O que é meu? O que é verdadeiramente meu? Meus bens materiais? Não. Meu corpo físico? Não. Meus familiares? Não. O que sobrou? A minha consciência, esse ser pensante e suas aquisições intelectuais e morais. Mas tem mais uma coisa. Eu falei duas coisas, mas na realidade são três. São três coisas que eu levo daqui. Minhas aquisições intelectuais, minhas aquisições morais e minhas amizades. Isso poderia se chamar de emoção? Chamar. Suas emoções, seus sentimentos? Separando do mental, conhecimento? Pode. Pode. Porque nessa circunstância a gente tem um pouco mental, emocional, emocional É. é diferente do conhecimento do mental. Sim. Então, nós levamos o quê? Esse é o nosso patrimônio. Imagine só que eu desencarnasse e levasse comigo todo o intelecto que eu adquiri.
toda a minha moralidade que eu burilei, mas não levasse uma amizade, uma afetividade. O que eu ia fazer com isso aqui? Para mim? Só? Eu me basto? De jeito nenhum. Nós somos ser sociável, né? Então precisamos viver. E a energia que a gente precisa, a maior energia que a gente precisa vem do outro. Fica sozinho um mês, trancadinho, dentro de casa, sem ver ninguém, para ver o que acontece. Nós precisamos de interação, precisamos da energia um do outro. E a gente se completa, a gente evolui junto e a gente se completa juntos. Em pensamentos, em risadas, em lágrimas, em conquistas, em tudo. Então, precisamos levar adiante, sim, essa nova mentalidade. Agora, a gente fica num círculo reduzido. Meus pais, meus filhos, mais um grupo de amigos seleto, mais um grupo de parentes mais próximo, e só. É suficiente? Não. Tanto não é suficiente, porque eu posso fazer uma pergunta para cada um de vocês, particularmente, mas não vou fazer, não. Vou fazer no geral para vocês pensarem. Quem aqui considera que o seu núcleo familiar, profissional, núcleo de pessoas em geral, em que vocês convivem é perfeito? É aquilo que vocês queriam, é aquilo que vocês sonharam, que vocês idealizaram, não entra nenhum e não sai nenhum. Tá bom do jeito que está? É o suficiente? O que vocês acham? Eu acho que não está bom e nem eu sou boa. Não está bom para mim. Quando a gente já não é um estorvo para os outros, já está bom, né? Quando a gente é um peso para os outros, já é complicado. Mas quando a gente já não é um peso mais para os outros, e a gente é uma pessoa que soma, mas a gente soma muito pouquinho, né? A gente poderia somar mais, a gente poderia fazer mais, a gente poderia amar mais, a gente poderia trabalhar mais, dividir mais, etc. A gente sempre pode melhorar, porque nós somos imperfeitos. Nós somos muito pequenininhos, então a gente sempre pode melhorar. E a vida é isso, é o exercício que faz com que as nossas potências se dilatem. É para isso que nós estamos aqui. E estamos nessa fase, nos preparando justamente para entrar nessa nova, a transição evolutiva da humanidade. Estamos nesse período de transição. Mas o que vai vir daqui para frente? É isso que nós vamos ver agora. O Paulo. Oi. Que a gente atrai as pessoas que a gente quer atrair, por exemplo, os seus ciclos de amizade, geralmente as pessoas que são seus amigos, eles têm a mesma opinião que você. Às vezes, por exemplo, você vai num determinado lugar, por exemplo, vai fazer uma caminhada, vai participar aqui de uma reunião. Geralmente as pessoas que parecem estão ali, ela tem alguma relação com o que você pensa. Parece que, eu vejo isso acontece comigo, parece que eu vou num lugar, as pessoas comungam com as mesmas coisas que eu. Lógico, tem um ou outro que não, mas a grande maioria tem alguma sintonia. Parece que atrai a mesma sintonia. Geralmente o ambiente que a gente frequenta propicia isso. Por exemplo, você gosta de futebol? Você vai em campo de futebol? Então começa aí no campo de futebol para ver se você vai arrumar amigos iguaizinhos a você. Não vai. Começa aí para um barzinho mais noturno, assim, para você ver que o nível de pessoas é diferente. Começa aí num outro lugar, que é um lugar bem diferente que você não frequente.
Não, aí só Jesus na causa. Sabe o que eu falo, por exemplo? Eu gosto de ir da escola. E às vezes eu vou com um grupo que eu nunca tive contato. Aham. E aí, de repente, aquelas pessoas que estão ali, é um grupo novo, elas têm as mesmas, às vezes até situações, ou a gente pensa semelhantes sobre Sim. determinado assunto, sobre a natureza, sobre as coisas. Parece que vem junto, vou caminhar, vou nadar, às vezes pessoas também, eu gosto de esporte. Então parece que está todo mundo mesma sintonia, entendeu? Sim. Que há uma atração nesse sentido, existe assim, né? E você pode, por exemplo, adentrar um curso. O curso tem 40 pessoas lá dentro do salão. Você vai justamente se encaixar com aquela pessoa que tem o teu perfil. Que nem na escola. Com quem que você sentava? Né? Geralmente com aquela pessoa que você tinha mais afinidade. Né? Às vezes a professora trocava ali, né? Mas não dava certo quando ela trocava. Então geralmente eram aquelas pessoas que tinham... Isso acontece mesmo, o universo faz isso, não faz? Eu acho que é uma questão bem natural, né? Se você tem afinidades, as pessoas vão ter mais com o que conversar, com o que dialogar, com o que trocar informações, ter um mesmo ponto de vista, ou parecido. Ah, não, eu não acho que os opostos se atraem. Eu acho que o karma, ou então as dívidas fazem com que as pessoas se atraiam, né? Então, talvez aí que aconteça esse caso, né? Fala-se assim, os opostos se atraem. Mas não é. Às vezes, as pessoas têm algumas coisas a serem corrigidas. Então, realmente, elas vão estar juntas em determinado período de tempo. Isso é da lei natural. Eu não falo assim, o pessoal lá de cima mexe os pauzinhos para que a pessoa A se encontre com a pessoa B e corrijam as suas... Não, eu falo que é um processo natural, é lei natural. Tá? Porque se fosse assim, mexer os pauzinhos, puxa vida, parece uma coisa tão artificial. E não é, a vida não é assim. Ela é muito maior que isso. Pode ter sim uma mãozinha humana? Pode. Acontece, mas não é regra. Né? A regra eu chamo de lei natural. Então, se você tem que reequilibrar-se com alguém, o universo vai fazer com que vocês estejam juntos. E é tão verdadeiro isso que quanto mais os indivíduos são inimigos ferrenhos, maior é a ligação. Chega a um ponto que eles nascem até como siameses, ou seja, colados um ao outro. Isso foi castigo? Não, é lei natural. Lei natural. Pô, vamos pensar, como assim lei natural? Se o indivíduo A tem um perispírito, o indivíduo B tem um perispírito, como é que eles nascem interligados? Porque o ódio faz tanto isso que modifica, de alguma forma, a matéria para que tal cisão aconteça. Não sei explicar isso detalhadamente, nem posso, nem tem como eu explicar isso. Mas esse caso dos siameses está sujeito a essa lei de atração que eu falei. Geralmente são espíritos que estão muito interligados ali pelo emocional e chegam ao ponto de renascer juntos. É um jeito de aprenderem a conviver na marra, né? Um junto com o outro. Mas e o amor não pode fazer isso? Excesso de amor, amor muito, muito apertado entre duas pessoas, assim como o ódio. Unir, estreitar, o amor pode fazer isso? É uma coisa para a gente pensar. Vocês já viram nascer gêmeos totalmente idênticos? Idênticos, são univitelinos que chamam?
univitelinos, são idênticos fisicamente e até a maneira de pensar. E um não consegue conviver sem o outro, viver sem o outro. Um sente a dor do outro, já ouviu falar isso? Como que isso se explica? Os laços do amor podem ser tão fortes assim que podem exercer esse tipo de efeito sobre a matéria? É uma coisa a se pensar também. A gente sempre ouviu falar do siamês, né? Que o ódio atrai e chegar a esse ponto, mas e o amor? Isso é para a gente filosofar. Quem sabe o ano que vem a gente volte nesse assunto com tempo, né? E a gente possa desenvolver alguma coisa nesse quesito, se a gente se lembrar disso. Né? Vamos lá. Vamos fazer a introdução, então, dessa humanidade nova que está despontando aí. Vamos lá. No seu discurso profético, afirma Jesus, entre outras informações. Então, quem está falando isso aqui é o próprio chefe, hein? Então, com certeza o que está falando ali é de um valor, assim, extremamente alto. A vez de ouvir falar sobre guerras e sobre rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Mateus, capítulo 24, etc, etc. Se a gente for analisar assim, bem ao pé da letra o tema, é meio forte, né? Vou ler agora mais rapidamente para a gente pegar o contexto. Ó. A vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Tá, o que Jesus quis dizer aqui? A gente pode pensar um monte de coisa, né? Muito bem. Como o texto ficou longo, então, para dissertar sobre tanta coisa, vamos esquartejá-lo? Comecemos. A vez de ouvir. O que quer dizer a vez de ouvir? Nós estamos tomando contato com algumas narrativas, com algumas informações. A vez de ouvir. Mas você não está vendo. Você está ouvindo dizer. Sobre guerras. Ou rumores delas. Tá. Traz para o mundo atual. A gente não ouve por aí afora um monte de narrativas ruins? Muito bem. E o que a gente faz com essas narrativas? A gente dá corpo a elas? A gente acha que elas são amplamente verídicas e a gente já fica alarmado? Desde que o mundo há mundo, aí existem guerras, existem conflitos. Muito bem. O que a gente faz quando há conflitos lá fora? Pensa bem. O ambiente todo externo conflitante. Como que fica meu ambiente íntimo? Igual? Você entra na atmosfera. O que você tem que fazer? Lembra que o universo é equilíbrio. Tudo tem que estar equilibrado para ter vida. Então, se há uma força
desproporcional aqui para baixo, tem que ter uma força que equilibre. Então, pode estar tudo desmoronando. O nosso universo íntimo não pode desmoronar. Hoje nós ouvimos narrativas de tudo quanto é jeito, falando sobre a bendita Covid, falando sobre o bendito governo, falando sobre os benditos ministros, governadores, políticos em geral, sobre outros países, sobre China, sobre a Alemanha, sobre os Estados Unidos. E ouvimos narrativas de tudo quanto é tema, de tudo quanto é enfoque. O que nós vamos fazer dessas informações? Vão influenciar a minha vida? Influenciam. Tá, e aí? Eu entro na onda? Não pode entrar na onda. Não pode entrar na onda. A gente já é bem consciente, a gente não é mais criancinha. A gente já sabe o que é certo, o que é errado. A gente não está naquele ponto mais que a gente vai cair naquela besteira assim, ó. O indivíduo A falou tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu vou atrás. O que ele falou é 100% correto, sem eu saber do que se trata, sem eu saber se é verdade ou não, e eu assumo aquele contexto. Isso, nos tempos atuais, não se encaixa mais. Tem muita gente que faz isso? Muita. A grande maioria. E isso está acontecendo nos dias atuais. Eu vejo do meu lado pessoas falando coisas absurdas sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, né, nas condições sociais, mas que na realidade é o pensamento de outra pessoa que falou, é isso, comprei o pacote. Comprei o pacote. E defende com unhas e dentes, como se fosse detentor da verdade. Como soubesse, não, aquilo ali é verdade, é assim, e explicar tintim por tintim. Você faz uma pergunta, não sabe responder. Aí vem a tal da agressividade. Né? Quando você questiona, vem a agressividade. Muito bem. O que está errado aí? Já tem duas coisas erradas. Primeiro, você está se furtando a raciocinar. Segundo, você está exercendo a sua covardia, a sua agressividade, seja verbal e às vezes até física. Isso não se encaixa mais nos moldes atuais. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos num tempo da decisão. Essa época que nós estamos vivendo é aquela fase tão falada do joio e do trigo. Você escolhe o joio ou você escolhe o trigo. Ou escolhe o que é bom ou escolhe o que é ruim. Mas para você escolher o que é bom, você tem que saber o que é bom. E para você recusar o que é ruim, você tem que saber o que é ruim, por que é ruim. E não ir para uma narrativa. Eu vou aqui porque tal pessoa falou, eu gosto dessa pessoa, eu achei legal esse pensamento, coisa e tal. Comprei, mas eu não sei absolutamente nada. E defendo com unhas e dentes, como se fosse futebol. É uma coisa bem de paixão mesmo. Né? Tipo Palmeiras e Corinthians. Você escolhe, é Palmeiras ou Corinthians? Eu sou Corinthians, então o Palmeiras é o que há de pior. Sou Palmeiras, o Corinthians é o que há de pior. É muito passional. Tá, mas as pessoas são assim. Tá, são. Eram. Não pode ser mais. Nós estamos na era da racionalidade. A gente tem que pensar, tem que entender, tem que saber. Tem que saber o que está falando, tem que saber o que está pensando, tem que saber a reação das suas palavras no outro. Se você falar tal coisa, como que o outro vai reagir?
O que ele vai sentir? Porque eu sou responsável pelo sentimento que essa pessoa está nesse momento, ou sendo beneficiado ou prejudicado. E eu vou mais além. A gente, além disso, tem que saber pensar. Saber pensar também nós estamos numa era, entrando nessa era, que temos que saber o que pensar. O meu pensamento vai influenciar no coletivo? Vai. Por quê? Muito bem, imagine nós aqui juntos, estamos nessa sala, todos juntos, e eu chego aqui, louco da vida, meu nível de inferioridade, de raiva, né, de sentimento de vingança, está altíssimo. O que eu vou fazer? Eu exteriorizo isso em vibrações. Aí eu chego no meio de vocês, todo carregado. Vai influenciar? Vai. Esse campo harmônico que nós criamos aqui vai ser prejudicado totalmente. E de quem que é a culpa? Minha. A culpa, posso falar, é do meu dia, é de tal pessoa, disso que aconteceu. Não, a culpa é só minha. Por quê? Hoje você já tem controle sobre si. Hoje você já entende. E a partir do momento que você entende, isso tem um peso maior. Tem um peso muito grande. Então, o mundo lá fora vai estar atribulado? Poxa vida, sempre esteve. É que a gente está vivendo essas décadas, né? Nós estamos vivendo só essas décadas. Se você recuar no tempo, acha um período de paz na história da humanidade. Acha. Fala aí um período de paz. Eu vou falar um. O período que precedeu a vinda de Jesus. Foi um período de paz. Nem Roma, né, fomentou as guerras nesse período. Não teve maldade? Teve muita. Teve e muita. Lógico que teve. Foi apenas atenuado. Foi atenuado, sim. Quem quiser saber um pouco desse processo, leiam o livro, que eu já falei umas 10 vezes aqui, Francisco de Assis, do Espírito Miramês, pelo João Nunes Maia. Fala bem dessa preparação da vinda de Jesus. E tem aquele livro que você emprestou para mim, Maria, lembra? Maria de Nazaré, também? Também fala sobre essa preparação. Nesse livro até fala mais coisas do que o livro Francisco de Assis. Tá? Fala muito dessa preparação da vinda de Jesus. Muito interessante. Mesmo assim, é um período que houve muitas dores. Então, na história da humanidade sempre teve esse período conturbado. Porque o ser humano está nessa condição ainda. Mas acontece que tem que ter um contrapeso, tem que ter um equilíbrio. Cuidado para não vos alarmardes. O que quer dizer? A gente vai sempre estar ouvindo falar coisas ruins. Sobre guerras. Pois é, mas você vai introjetar isso em você? Já pensou? O pânico, olha essa Covid, o pânico que deu na humanidade. É para tudo isso? Pois é. Eu não vou entrar nesse mérito, não. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Por que é preciso que essas coisas aconteçam? O caos é necessário, é o que chacoalha. Imagina, todo mundo com as suas imperfeições, vivendo a sua estabilidade. Está tudo bom, está tudo perfeito. E você é uma pessoa de nível inferior. Mas está tudo bom. Tudo que eu queria, eu tenho e vou viver condignamente com aquilo. Vai ter melhoria espiritual? Vai ter melhoria intelectual? Vai ter melhoria moral? Vai ter melhoria no nível social? Não. Por isso é necessário
que essas coisas aconteçam, que o caos aconteça. Mas não é o fim. Apenas modifica, chacoalha, faz as pessoas reagirem. Quando você cai, você não tem que levantar? Quando você se fere, você não tem que se curar e depois continuar? Pois é. Então esse período é justamente o de reconstrução. Você junta os cacos, se ergue e avança. Porque se estiver tudo uma maravilha, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Eu acho que sempre na história da humanidade teve isso, né? Reino contra reino. 1934, 34, 38, 38. Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Grande Guerra Mundial. Faz menos de 100 anos. Olha só que cicatriz na história da humanidade. Essa Segunda Guerra Mundial. Faz menos de 100 anos. E haverá fome e terremotos em todos os lugares. Ou seja, isso aí é o que nós vamos falar de desequilíbrio. Tudo isso será o princípio das dores. As dores, elas vão acontecer. A partir do momento que nós precisamos nos posicionar, retificar nossas posturas, a dor é aquele aguilhão que abre nossos olhos. Tá? Então essa frase de Jesus é bem forte, mas ela pode ser utilizada em todos os períodos da nossa existência. Vamos lá um pouquinho. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Concordamos. A humanidade tem evoluído muito. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegure o bem-estar moral. Puxa, agora complicou. E a Lua, beleza. E a Marte, eu acho que vai num instantinho, vai colonizar lá, conseguir tirar a água da Lua, de Marte. Eu acho que isso aí a humanidade consegue em poucas décadas, esse avanço. Mas isso aqui, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: fazer que reine entre si a caridade. Para você ter um real valor disso, a caridade é o amor movimentando-se pelas pessoas. Para que eu tenha um amor pelas pessoas, antes eu tenho que ter uma empatia por elas. Elas têm que ser algo que represente algum valor para mim. Então, para chegar a esse ponto, eu tenho que romper a crisálida do meu ser, despir do meu egoísmo, do meu egocentrismo e conseguir enxergar o semelhante como um igual. Já é um avanço muito complicado, muito difícil. Muito bem, conseguir enxergar o outro como um igual a mim. Já é. Muito bem, agora eu tenho que pensar o quê? Em fazer a este aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Ou seja, fazer todo o bem que eu quero ter para o próximo. Para isso eu tenho que ter esse amor dentro do coração. É fácil? Não é fácil. Amar ao próximo, olha, requer vivência. Requer muita vivência. Quantas vezes nós fomos aprisionados debaixo do mesmo lar, com o mesmo grupo de pessoas, para aprendermos a respeitar um ao outro, da nossa família. Quantas encarnações convivendo sob o mesmo teto para que os laços pudessem ser fortalecidos.
Agora você pega uma pessoa fora desse nicho e você amar, e você querer o bem a ele. É difícil? Muito difícil ou pouco difícil? E se eu falar que é fácil? Agora matei 6, né? Agora eu peguei 6. E se eu falar que é fácil? E se eu falar fácil não? É muito fácil. Não é só fácil não. Isso que eu estou falando é muito fácil. Vocês acreditam? Não é essa questão. Não é essa questão, não. Evolução? Não é essa questão, não. Eu quero que vocês discordem de mim. Eu falei uma coisa, eles foram para o caminho que eu empurrei vocês, recuei, agora nós criamos uma polêmica, né? Eu falei inicialmente que nós temos que sair de nós mesmos e abrirmos nosso horizonte para a entrada do próximo nesse nosso universo de sentimentos. E esse próximo a gente tem que amar. A gente tem que fazer a esse próximo, aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. Aí, eu perguntei, é fácil ou difícil? É difícil. Vocês falaram difícil. Falei, beleza, é o que eu queria que vocês falassem mesmo, é difícil. Aí eu falei o quê? Não. É muito fácil. Paulo, questão 909. Lê para nós, por favor. Acha aí, 909. Pode ler. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Resposta: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Lê de novo a pergunta. Faz favor, Paulo. A pergunta e depois a resposta. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências O homem poderia sempre vencer as suas más tendências. pelos seus próprios esforços? Pelos seus próprios esforços. Tá, resposta? Sim, Sim. e às vezes com pouco esforço. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Como são poucos os que se esforçam. Beleza, Paulo. E aí? E agora? Difícil ou fácil? Depende só da vontade. E tem um quesito a mais. Uma vontade a ser muito pequenininha. Um esforço, vontade não, um esforço muito pequeno. É querer. Ah, mas não. E a gente cria um monte de obstáculos. Fala a verdade. Ah, tal pessoa tem mau hálito, tem chulé. Ah, tal pessoa é pessimista. Tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo. A gente cria um monte de obstáculos. Pois é. Eu lembro aquela passagem do Chico, tem várias passagens no livro, nos livros da biografia dele, em que ele atendia as pessoas mais simples, as pessoas mais em condições mais precárias, higienicamente falando, mentalmente falando, e tratava essas pessoas como se fosse assim, igual.
o nível fosse o mesmo. Nunca se fez superior nem inferior. Fez igual, irmão. Esse tratamento era o que o Chico dispensava a todos, Chico Xavier. Isso não se deu à toa. Isso foi um grande exemplo que ele deixou na sua história, na sua vida, para mostrar para nós que é possível respeitar o próximo, com todas as suas divergências, com todas as suas particularidades, muitas extremamente negativas. E o que o Chico via? Ele não via os defeitos, ele via as virtudes. Talvez é isso que nos falte. Quando a gente olha o ser, a gente analisa aquilo que é mais concreto, mais visível, os defeitos. A gente não consegue entrar no íntimo da pessoa para perscrutar o que ela é. Porque, na realidade, todos os seres viventes, todos os seres humanos, são uma potência altíssima. São um potencial enorme que você pode desbravar, você pode conhecer, descobrir, você pode estimular. Então, é uma grande lição para nós quando a gente fala que é muito difícil amar. Depende, por isso que eu bati muito esse ano nessa palavra amor. Vocês vão de convir que eu falei muito sobre a palavra amor, para que não desse conotação que não fosse o que realmente é a palavra. Então, quando nós falamos amor, é muito mais do que a gente sonha ser esse sentimento. Mas aí tá. Se o livro dos Espíritos está falando, é muito fácil. Se o Chico Xavier exercitou, demonstrou, que é muito simples e muito fácil também. Tivemos ali a teoria e tivemos ali a prática, demonstrando. Como é que a gente vai na contramão? A gente vai na contramão do livro dos Espíritos e do próprio Chico Xavier? Aonde que está a dificuldade? A dificuldade está em nós. É escolha. Lembra? É escolha. A vida é feita de escolhas. A gente está escolhendo toda hora. A gente escolhe, erra, quebra a cara, levanta, corrige, retifica e segue. Assim é a vida. Ela nos dá essa condição de exercitar, errar e aprender com os erros. Às vezes os erros são até doloridos, essa retificação. Mas a gente tem essa misericórdia, a gente tem essa oportunidade. Muito bem. Voltando agora que nós estamos entrando numa fase nova, certo? Ou a gente se adapta a essa nova realidade, ou então seremos alijados, excluídos, por nós mesmos, por nossa vontade, por nossa determinação. Aí cabe o que eu gostaria de falar. O que a gente quer para nós? Desde criança a gente não sonha com o paraíso, com a perfeição, a terra prometida ou algo parecido, onde tudo é perfeito, tudo é belo, tudo é igual para todos, onde tudo é justo, tudo é digno. Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente sonha? Desde os catecismos da Igreja Católica, não é isso que a gente idealizou, um mundo perfeito, onde a igualdade é total para todo mundo, os direitos são iguais, os deveres são iguais, a justiça é única.
e funciona, e o amor impera em todos os lugares. É nessa fase que nós estamos entrando. Mas como é que a gente entra nessa fase com a nossa roupagem toda rota, toda suja, toda esfarrapada? Está na hora de trocar roupa. Tirar, quando eu falo de tirar, de fazer a nossa reforma íntima, é justamente para essa nova fase que nós estamos entrando. Nós vamos modificar nossas posturas. Ah, eu sou egoísta. Dá um jeitinho, abre a mão. Ah, eu sou narcisista. Dá um jeitinho. Começa a ver a beleza do outro. Ah, eu sou extremamente apegado às coisas. Comece a desfazer-se daquilo que não lhe pertence. E por aí vai. De uma hora para outra, vai conseguir? Não vai conseguir. De uma hora para outra, mas tem uma coisa. A partir do momento que você quer, é tudo fácil. O difícil é querer. A partir do momento que você quer, tudo se torna fácil. As pessoas falam assim, nossa, mas a dificuldade é muito grande. A dificuldade é sua, que está preso ainda ao lixo que você acumulou. A dificuldade é só sua. Desvencilha, muda, quer, faz, pronto e acabou. Então não tem como, não tem porquê mais você procurar desculpas. Não tem para onde procurar desculpas, aonde se amarrar. É querer, eu quero, eu faço. Eu sou livre? Sou. Alguém manda em mim? Não. Eu posso fazer coisas dentro da minha esfera de ação? Me é possível fazer? Sim. Então, escolha enquanto tem condições. Porque quando você não escolhe, a vida, professora, te ensina. Então, às vezes a gente até quer melhorar, mas a palavra julgamento do outro é tão forte na nossa vida, no nosso condicionamento, enquanto cristão mesmo, nos aprendizados que a gente tem na vida inteira, que a gente não consegue se desligar do olho. Essa coisa de olhar o outro como a mim mesmo é muito complexo. Porque às vezes você fala assim, não, eu sou caridosa, eu vou fazer uma coisa para o outro, mas aí o outro não está na mesma vibração, você acaba julgando e você não consegue. Eu vejo isso por mim. Sim. Muitas vezes, porque às vezes você fala assim, não, eu tenho que ser caridosa, eu tenho que ser generosa, fraterna, mas aí o outro não está na mesma sintonia. Isso é uma dificuldade. Sabe o que está faltando? Sabe o que está faltando nesse caso? Coloque-se no lugar do outro. Coloca no lugar do outro, aí você mata todo o seu pré-julgamento. Porque, olha só, imagine que uma pessoa tem dificuldade de ser amiga, tá? Só isso. Uma pessoa de fazer amigos. E você sempre está julgando. Por que essa pessoa é tão arredia, tão azeda, tão... né? Muito bem, põe no lugar e vai analisar. Veja a sua origem, como que foi a sua vivência, a sua família, a sua formação, até chegar ao ponto que ela está hoje. Talvez ali você encontre a resposta. Você encontrando a resposta ali, você não prejulga. Porque talvez no lugar dessa pessoa, a gente tivesse feito o mesmo ou até pior. Posso te interromper? Só um minutinho. Tem um livro chamado Luar Peregrino, Wilson Frungilo. Lê esse livro.
Luar Peregrino, Wilson Frungilo. Você vai entender bem essa pergunta. Um livro vai te responder essa pergunta. Desculpa ter te interrompido, mas eu sei que você vai dizer. O porquê as pessoas, elas insistem naquela vida, por que elas não querem melhorar, por que para elas está bom. Muito bem, isso é amplamente complexo. É amplamente complexo. Mas lê esse livro e você vai ter uma abertura da visão nesse quesito. Tá? Nesse ponto. Aí você vai começar a abrir sua mente a entender esse universo, que é, como eu falei, altamente complexo. Por isso o conhecimento liberta. A gente tem que travar contato com toda forma de conhecimento. E essa é uma interação. Tá, você está falando de uma pessoa, né, morador de rua. Muito bem. Você tem que entrar nesse universo para você compreender esse universo. E o livro vai fazer você ter essa visão, sem ter que você entrar nesse universo. Né? Ele vai te dar um universo ali, já rascunhado, para você compreender. Mas a gente tende sempre a essa questão, né? Eu acho assim, a gente tem que se libertar dessas amarras ao longo da vida. E não só desse caso, mas, por exemplo, se colocar no lugar do outro, é porque a gente sempre julga. A gente tem tendência a julgar. Sim, tem. O tempo inteiro você julga. Aham, tem. Então, assim, você desfazer o julgamento, eu acho que uma das principais dificuldades que a gente tem, porque a gente é criado, é condicionado a julgar. Sabe? Não importa quem seja, se for essa situação, ou mesmo os nossos aqueles que são nossos mesmo, que a gente dá. A gente julga o meu filho, a minha filha, o meu marido, enfim, a gente julga. Esse conselho é bíblico, né? Não julgueis para não seres julgados. Com a mesma medida que você julgar, né? Você será. Pois é, mas olha só, eu volto à questão 909. Só depende da gente. Tá, você falou aí, tá. A gente é criado nessa cultura, nesse jeito de ser, tudo bem, isso está introjetado, tá ali, é uma coisa que está ali dentro de nós. Por que eu falei de reforma íntima? Isso está certo? Pensa se está certo. Não, não está. Tira fora. É só querer. É só querer. Na realidade, os nossos problemas mais complexos são oriundos dos nossos próprios equívocos, dos nossos próprios julgamentos, nossa forma engessada de pensar. Por isso que eu bato sempre na tecla. Gente, a gente tem que ter responsabilidade sobre o que pensa, sobre o que fala, sobre o que faz. A responsabilidade é minha. O que eu leio, o que eu absorvo, o que eu falo, o que eu repasso, o que eu sinto, o que eu transmito, é tudo responsabilidade minha. Mas aí, como você falou, a gente aprendeu com o tempo, com a vivência, a julgar. Tudo bem. A sociedade, a família, te levou para aquele caminho. Tá? Mas a gente já viu que essa postura não é correta. E não é eu que estou falando que não é correta. Foi o próprio chefe ali que falou, né? Não julgueis. Pô, se o chefe falou, por que eu não vou seguir? Ele vai estar errado? Não, não vai estar errado. A gente sabe disso que não. Então, a gente busca compreender. E olha, volto a falar. A complexidade disso tudo, a gente que cria. Os maiores e mais intrincados dramas, sofrimentos, a gente que criou. Como é que se livra disso tudo? É só querer. Então se eu quiser vai desaparecer? Não. Não vai desaparecer. Você vai ter condições de retificar o que você lesou
você tem que retificar. Então, por isso as coisas não mudam assim, eu quero isso e vai acontecer. Não. Você tem que analisar a extensão dos seus atos nesse longo período de tempo e retificá-los para você reharmonizar. Senão seria muito fácil. Tudo que eu fiz daqui para trás, a partir do momento que eu quero, eu estava errado, acabou. Isso não existe mais. Não, não é assim não. Fez, corrige. Essa é a lei. Mas, é muito difícil. Não é. Fazer foi difícil? Não. Corrigir não vai ser difícil também não. Mas olha só, eu fiz isso, aqui. Basta querer. O segredo do negócio é só querer. Mas os outros não é o problema. Os outros você tem impedimentos? Não. O impedimento não são os outros, as outras pessoas. Os impedimentos somos nós. As outras pessoas podem se tornar um obstáculo que você vai superar, desde que queira. Se você quiser que esse obstáculo seja grande, ele vai ser grande. Se você quiser que esse obstáculo não seja obstáculo, ele desaparece, mesmo ele estando ali. Mesmo ele te causando problemas, aflições. Você não chama de obstáculo. Prova. Simples. Jesus, quando foi preso, açoitado, crucificado. O que tem a ver? Muito bem. Ele amaldiçoou as pessoas? Ele condenou as pessoas? Retrucou? Qual que foi a ação de Jesus naquele período mais triste da história da humanidade? Perdoou. Era como se aquilo ali não existisse. Não conseguiam ofendê-lo, por mais que lhe maltratassem o espírito e o corpo. Não conseguiram ofendê-lo. Isso é lição para nós. Às vezes a gente acha que os maiores impedimentos é justamente naquele comentário maldoso, naquela puxada de tapete, naquele rombo que foi feito nas suas finanças, nas suas perdas. Não. O valor que é dado a esses atos, quem valoriza somos nós. Ou é um valor alto ou um valor baixo, quem dá somos nós. Se você não quiser dar nenhum valor, puxaram meu tapete. Tudo bem. Perdi tal coisa. Continua a vida. Levanto e continuo. Não foi assim que Jesus fez? Cada vez que caía, levantava. Imagine se ele tivesse desistido. Aonde que nós estaríamos? Que é o maior exemplo da nossa vida. Ele foi exemplo de verdade, o Evangelho é exemplo para nós, das mínimas coisas. A gente tem que ver, encaixar isso na nossa vida. Tem uma história, um fundamento moral, tem um ensinamento ali por trás, de valor assim, grandiosíssimo. Esse entendimento é que vai fazer com que a nova humanidade desperte, se crie, e seja harmônica, seja bela. Mas para quê? Para que chegar nesse ponto? Nós vamos ver lá na frente. Para que chegar a esse ponto? Olha, desde que o mundo é mundo, nós trabalhamos, né? Na nossa limitação, na nossa pequenez, trabalhamos. No futuro, iremos trabalhar muito mais. Na obra da criação. Tem mais 10 minutinhos? Já falei o segundo, né? Desce mais um parágrafo para mim, Paulo, faz favor. Só mais um parágrafo.
Joia. Um dos maiores desafios do período de transição está relacionado à educação. Esse período nós estamos passando, né? Está relacionado à educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 917. Pertinho da 909, né? Que a gente leu. Dando seguimento, né? Um dos maiores desafios do período de transição está relacionado à educação. Educação o quê? Aprendizagem. É isso que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo agora uma nova postura, um novo jeito de ser, um novo jeito de conviver, um novo jeito de amar, um novo jeito de respeitar. Mas é difícil a gente tolerar os opostos, né? Tolerar aqueles que nos agridem, que nos batem, que nos ofendem. É difícil, né? Pois é. Sabe de onde vem a dificuldade? De nós mesmos. Ai, é duro falar isso, né? Eu falo isso com dorzinha no coração também, porque às vezes você quer jogar a culpa, terceirizar a culpa, né? A culpa é do outro, a culpa não é minha, não. Pois é. O outro pode te fazer o mal, sim. Mas você aceitar o mal é a escolha. Aí que está o nosso erro. Aceitar a provocação, querer o revide, não oferecer outra face. Esse é um problema. Quem que falou esse negócio de face, né? Foi Jesus também, né? Aquele que te bater a uma face, oferecer a outra. Pois é. Eu, quando era criança, pensava assim, você bater aqui, você tem que dar a face, bate aqui agora. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. Se alguém te faz o mal, faça o bem. Isso é oferecer a outra face da moeda, né? E isso é mais difícil. Você fazer essa escolha. Mas, volto ao que eu falei agora há pouco, né? É escolha. Puxa, simplifiquei demais, né? Eu acho que eu simplifiquei o tema demais. É altamente complexo você falar assim, é escolha minha, o problema é meu. A gente pensa que o problema é do mundo, né? Não, o problema é meu. Então, a vontade poderia ser uma virtude. Então, você ter tudo da vontade, apoiar. A vontade é aquilo que promove a ação, né? Se você não tiver vontade antes, você não promove a ação. Então, ela é o... Por isso que é evoluído agora, para fazer essa vontade Ela é... Quando movimentar espontaneamente, esse combustor, ela aí vai ter vamos dominar ela. A vontade é combustível, né? É combustível, ela que alimenta ali as ações. E esse combustível, você pode escolher ele ser esgotável ou renovável. O que eu quero dizer? Você tem uma certa cota de energia. Você usa ela e fala, agora cansei, não quero mais. Pode fazer isso. Ou ela ser inesgotável. Você sempre está com o tanque cheio. É escolha também. É escolha também. Muitas vezes a gente tem uma vontade limitada. A gente consegue chegar até certo ponto. Depois você cansa. E o que torna a vontade inesgotável? O que torna a vontade inesgotável? O que produz? É sempre a fonte, né? A fonte. A fonte produz, né? Muito bem. Quem que é a fonte? Então depende muito do amor. Veja que está tudo interligado. Se eu não tiver o amor, que é a fonte de tudo, eu não crio esse combustível, essa vontade de agir. Meu amor é muito pouco. Ele vai e se esgota ainda. E ele tem que ser
altamente renovável. Quanto mais ele flui, mais ele há de fluir. Isso também depende da vontade. Lembro que uma particularidade, quando você tem uma virtude, ela passa a ser o quê? Espontânea. E o amor não deixa de ser a maior das virtudes. E se você adquiriu essa maior das virtudes, e ela sendo espontânea, naturalmente ela se renovará. Mas cada vez que eu tenho que policiar ainda os meus sentimentos, para não deixar que os sentimentos negativos entrem no meu universo íntimo, eu tenho que ficar pensando em amor, pensando em caridade, eu tenho que estar sempre colocando esse combustível. Até que um dia ele seja o quê? Espontâneo. Ele nasça e se movimente naturalmente. Hoje a gente precisa pensar. Hoje a gente precisa se esforçar. Mas à medida que nós formos melhorando-nos, isso vai ser tão espontâneo que a gente não se dá conta. Aliás, tem muita coisa que a gente faz na nossa vida hoje que a gente não se dá conta, mas que é tão belo, tão grandioso, que por ser espontâneo, a gente acha uma coisa trivial, banal, natural. E assim vai acontecer com o amor, com a caridade, com a fraternidade. A gente não vai pensar em fazê-la, vai ser natural fazer. Antinatural é não fazer. Antinatural é não sentir. Todos esses movimentos que nós ainda cometemos hoje, ligados à avareza, orgulho, vaidade, etc., etc., serão inimagináveis no futuro. Assim como é inimaginável hoje em dia um canibalismo entre nós. Tipo assim, eu falar assim, ó, sabadão tem churrasquinho humano lá em casa. Vamos? Não sou um negócio ruim, não dá um negócio ruim na gente? Pois é. No futuro, não muito distante, se Deus quiser, falar em avareza, falar em luxúria, falar em falta de perdão, vai dar esse mal-estar na gente igual esse provocado por essa frase que eu disse. É natural. Certo? Nós paramos aqui então, tá? E vai vivendo. Vivemos atualmente, a gente deve gastar mais ou menos um mês, o ano que vem, né? Na nossa retomada nessa apostila, e a gente já parte para a apostila nova. Queria falar umas palavrinhas para vocês de encerramento, rapidinho. Eu só queria agradecer mais uma vez. Vocês não têm a dimensão do valor que isso tem para mim, de estar aqui, da gente estar conectados nessa mesma harmonia, nesse mesmo ideal. E é tão verdadeiro isso que eu falo, porque cada dia, quando falta um elemento, uma pessoa, se torna diferente para mim. E quando está todo mundo reunido, por incrível que pareça, é o dia que mais rende, as coisas mais fluem, mais naturalmente. Então, quanto mais pessoas, parece que nós encaixamos mais nesse contexto. A gente sente um ambiente mais harmônico, as coisas fluem com muito mais naturalidade. Então, eu espero que em 2021 nós estejamos juntos e mais outras tantas pessoas que venham somar a esse estudo, né? Que nós não vamos parar, enquanto eu estiver por aqui, nós vamos estar estudando alguma coisa, seja a apostila do ESD, né, do sistematizado, seja do avançado, ou seja algo mais, que eu estou ainda bolando para a gente fazer, certo? Espero que a gente esteja junto, a gente vai caminhar junto em um bom espaço de tempo.
Uns vão partir, outros virão, e isso é natural, como tantos já aconteceu nesses 10 anos de curso, né? Mas que esse sentimento que une cada um de nós, ele seja eterno. Que a gente leve consigo essa admiração um pelo outro, esse respeito um pelo outro, e a vontade, a torcida, porque todos tenham um grande êxito na sua vida particular, na sua vida profissional, mas principalmente na sua vida intelectual e moral. Né? Que todos nós tenhamos grande êxito e que, na simbologia desse final de ano, a gente possa dedicar um ao outro toda a saúde, principalmente no mundo, né? E um bem-estar inimaginável para todos. Que todos possam realmente sentir o amor, vivenciar o amor e aproveitar essa vida, essa oportunidade grandiosa que Deus nos concede, em que caminhamos juntos. Uma hora nós nos separaremos, isso é fato, é inevitável, mas enquanto estivermos juntos, que esse sentimento seja recíproco entre nós, que um torça pelo outro, um ajude o outro e que tenhamos todos um bom êxito na nossa existência. Um bom final de ano para todos, muita paz, muito amor.